Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. Eu me chamo Jonathan Taborda Leal, sou oficial designado no tabelionato de notas, registro de imóveis e protesto de títulos desde 2014. Sou formado em Direito desde 2013, casado, pai da Antonella. O que busco com esta aula para vocês hoje e neste canal? Eu busco trazer uma informação de forma prática para você que deseja atuar na área extrajudicial, pois aqui é o lugar que desbravamos todo esse conhecimento, seja tabelionato de notas, registro de imóveis e uma pincelada sobre protesto de títulos, mas damos ênfase hoje nesta matéria tão importante que é o inventário via extrajudicial. Por que busquei isso mesmo? Porque eu vi a necessidade do advogado entender cada vez mais como funciona da parte interna de um cartório, o que acontece para o inventário via extrajudicial. Durante todo esse período, que desde 2014 eu acredito que adquiri uma certa experiência com o meu olhar sobre as matérias ou as formas que o advogado de hoje em dia tem trabalhado, tem batalhado atrás da sua carreira e do tão sonhado contrato de honorários com o seu cliente. Coisa que hoje todos estão atrás desse desejo tão grande. E eu estou aqui para mostrar a vocês que existe sim um caminho mais fácil. E esse caminho é fácil sim. Pode existir algumas pedras nesse seu caminho, mas porém é o caminho mais prático para se realizar um ato. E a dúvida que você tem, eu estou aqui hoje para te auxiliar, te ajudar. Vamos junto nessa batalha que vai dar certo e para você realizar esse inventário talvez em 21 dias. Você acredita nessa possibilidade? Então me acompanha aqui, assiste meus vídeos que eu vou te mostrar que sim, é possível realizar esse tão sonhado inventário. E por que tão rápido, Jonathan? O que acontece é que o inventário via extrajudicial, você tem o seu registrador que você pode tirar dúvidas, você tem o seu tabelião, que é onde você vai realizar o inventário para tirar essa dúvida, você tem toda uma questão para tirar essa informação, se basear legalmente, saber se é possível, não é possível, correr atrás de documentação e tudo mais. Já o processo judicial, você não pode ir lá bater na porta do juiz perguntando para o juiz, juiz, posso realizar esse inventário aqui? Ele não vai te dizer sobre isso. Ele vai, viu, doutor, peticiona e protocola. E acabou. Esse é o assunto dele. Ele está lá para fazer o trabalho dele e o trabalho dele é isso. Já o trabalho do registrador do tabelião é realmente trazer essa informação para você. É realmente te auxiliar nesses procedimentos que eu trago aqui, principalmente agora sobre inventário via extrajudicial. Tem problemas? Tem muito entraves nesse processo, mas estamos aqui para achar essa agulha no palheiro e resolver todos esses problemas que você tem, toda essa dificuldade que você tem de realizar inventário, com documentações, quem é herdeiro, quem é meeiro, o que é a cessão de direitos, o que é o inventário. Então aqui estamos resolvendo todo esse conteúdo para vocês. Hoje eu trago a vocês regime de bens. Por que regime de bens, Jonathan? Por que regime de bens? Porque ele é a base de todo o seu inventário. O regime de bens é o que mais existe de confusão, geralmente, dentro de uma partilha de inventário. Por que isso? Eu fiz um levantamento interno com cartório e vi que o que mais comete de falta dos advogados é não saber realizar o plano de partilha por não saber o regime de bens. Então estou aqui para resolver esse problema de uma forma mais clara, mais prática, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar que é
o pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial, Jonathan? Vamos voltar um pouquinho na lei. Antes lá, na lei 6515 de 77, todo o regime de bens era comunhão universal de bens. Lá o legislador era todo o regime de bens era comunhão universal de bens. Com o passar do tempo, a lei trouxe, o legislador trouxe, então no silêncio é o comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. No silêncio fica comunhão parcial de bens. Mas antes, essa lei, tudo era universal. Por isso que, às vezes você vai ver uma escritura, casados na vigência da lei 6.000 e Beleza? É por isso que consta isto lá. Ou seja, que talvez precise de pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? Pacto antinupcial. Um contrato celebrado pelas partes que desejam casar antes do casamento. Antinupcial. Eu acho que está bem claro o nome. Às vezes eu falo assim, um entre parênteses aqui. Sempre falo, eu falei num vídeo meu sobre ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. O que é o fato gerador? Qual é o fato gerador do ITCMD? É a morte. Aqui o pacto é realmente anterior ao casamento. Ele antecede o casamento. Ali vai estipular qual regime de bens está sendo, as partes estão desejando contratar, que bem, se esse bem vai entrar na partilha, se esse bem não vai entrar na partilha, tudo isso no pacto antinupcial vai se determinar, tá bom? O pacto antinupcial, resumidamente, é isto, antecede. Casos de um pacto nulo, deve ser feito obrigatoriamente por escritura pública. Após feito, não pode contrato particular, hein? Após feito o contrato, o pacto antinupcial, vai celebrar o casamento. Aí sim que seu pacto quase tem validade. Por quê? Tem que registrar lá no livro 3 do registro de imóveis. Registre seu pacto lá. Qual é o lugar de registro, Jonathan, do pacto? Que geralmente no registro de imóveis se registra imóveis, coisas relacionadas a imóveis. Não, se registra no lugar de domicílio do casal, ou o primeiro domicílio do casal. Então, lá você leva a escritura de pacto, você leva a sua certidão de casamento e vai registrar o seu pacto antinupcial no livro 3. O que é esse diacho de livro 3, Jonathan? Livro 3 é um registro auxiliar. Ele auxilia o registro principal. Um entre parênteses novamente. Caso você esteja lá registrando uma cédula de produto rural e a garantia é a safra de milho, é a safra de soja, aonde vai registrar? Registra no lugar que está localizado a safra. Vamos dizer que o registro é lá no primeiro registro de imóveis XX, da comarca X. E esse registro de imóveis lá está a matrícula do agricultor. Só que ele vai fazer uma produção lá e ele está dando em garantia a produção, a safra ao banco. O que você vai registrar? Você vai registrar lá naquele lugar, porque o imóvel está localizado naquele cartório. Mas vai ser registrado apenas no livro 3. Porque a garantia é a safra, é um bem móvel. Assim como se um agricultor geralmente vai dar em garantia um trator, às vezes ele vai fazer um financiamento para adquirir algum carro, vai ser registrado no livro 3. O pacto é a mesma coisa, vai se registrar no livro 3. Tá bom? Vai registrar lá. Ah, mas eu tenho vários imóveis. Em qual cartório eu registro? Em qual cartório eu registro? Se tem 2 cartórios na minha cidade, qual dos 2 cartórios eu vou registrar este meu pacto? Qual será? Qual será? Em tese, registre em qualquer um deles, na dúvida. Registre em qualquer deles.
Melhor é que você tenha residência, mas registre em qualquer um deles. Mas posso ter mais de um pacto registrado no Brasil? Em tese pode. Não vejo problemas em registrar mais de uma vez o pacto, desde que você esteja munido da sua escritura de pacto e uma certidão atualizada do seu casamento. Apenas isso registra o pacto. Acontece muito o seguinte. Eu pego uma registro de compra e venda para fazer, e lá eu peço, eu preciso do registro do pacto. E o casal não tem. E é obrigatório ele fazer o pacto. E ele não tem. E agora? Aí ele vai ver lá atrás, ele tem a certidão de casamento, ele tem guardado uma certidão da escritura pública do pacto. Aí é só registrar no registro de imóveis. Isso é de boa, tá bom? Muito fácil, muito sossegado. Este é o pacto, é um contrato pré-casamento. E se eu não casar? Eu não lembro se eu falei isso, acho que não falei. E se não casar? Eu falei uma coisa que tem que ser, para ser válido, tem que ser por escritura pública, não pode ser contrato particular aí com reconhecimento de firma. Tem que ser por escritura pública. E se eu não casar? O que acontece? O pacto não tem validade. Ele antecede ao casamento. Porém, se não casar, ele não tem validade. Tem que revogar a escritura? Não, se não casou, o que vai fazer? O que vai acontecer? Nada. Nada mesmo. Mas caso você queira ir até o cartório e fazer a revogação daquela escritura, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, este é o pacto antenupcial. Contrato entre as partes antes do casamento. Pacto antenupcial. Eu acho engraçado, assim, é uma brincadeira. Eu acho engraçado que o pacto antenupcial é um termo celebrado entre eles antes do casamento. É um contrato celebrado pelo casal antes do casamento. E por que esse contrato, John? Por que esse contrato? Eu vejo, na minha opinião, que é um contrato realmente estipulando, organizando a questão patrimonial do casal. É uma coisa que o seu cliente que está casando não pensa nessa questão, da questão patrimonial. O que ele faz com aquilo? Como ter segurança daquele imóvel? O que eu faço? Então, é o pacto antenupcial que vai resolver esta questão. Tá bom? Ficou claro o pacto antenupcial? Eu acho que deveria, claro, trazer sobre esse assunto para que fique mais claro a vocês. E eu vou falar um pouquinho de regime de bens, do que acontece em cada regime de bens da partilha. O que acontece? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre comunhão parcial de bens. O que eu fiz aqui hoje? O que eu fiz? Eu fiz aqui um desenho. Eu espero que vocês entendam este meu desenho, que minha letra não é aquelas coisas, então que fique claro para vocês esse desenho. Mas eu busco trazer o melhor para vocês em 110%, tá bom? Então, esse é meu desenho da comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Então, temos duas formas de partilhar na comunhão parcial de bens. Qual é essa forma, Jonathan? Note que a viúva, vamos tratar sempre de viúva aqui, sempre de viúva em todos os regimes, que fica mais fácil, fica mais claro para mim. Então, a viúva, ela é meeira dos bens comuns, tá bom? E ela é herdeira nos bens particulares. Como assim, Jonathan? Então você vê que ela é herdeira e meeira. Opa, desculpa, é o contrário, vice-versa. Entendeu? Ela é meeira, vamos pagar aqui, e herdeira dos bens comuns. Beleza? Como isso? Eu vou colocar que são 2 filhos nesse caso. Eu tenho que ela vai ficar nos bens comuns, ela vai ficar com 50%, e os filhos na outra metade dos bens comuns vão ficar entre 25 e 25. Mas o que é os bens comuns, Jonathan, nesse caso? O que vem a ser esses bens comuns?
Bens comuns é o que eles adquiriram na constância do casamento, tá bom? Coisas anteriores, ela passa a ser herdeira disso. Então ela vai, bens particulares dele, ela vai entrar com 33% dividindo com os filhos. Beleza? Ficou claro? Veja que é um assunto rápido para que você entenda essa matéria de uma vez por todas e não se perca nesses gráficos, tá bom? Se você tem o que é o pacto, se você tem o que é a comunhão parcial, em que parte a viúva concorre com os... Perdão. Que parte a viúva concorre com os herdeiros, tá aqui. Tá aqui. Tá na tua mão, tá bom? Na tua mão. Então ela vai concorrer bens comuns e bens particulares do casal. Separação total. Ah, outra coisa. Na comunhão parcial de bens, que é um regime, vamos dizer assim, que é um regime que tem, como eu posso dizer para vocês, comunhão parcial de bens é um regime legal, é comum, muita gente se casa nesse regime de bens, né? Muita gente se casa nesse regime de bens. Então, tem pacto antenupcial? O que você me diz? Tem pacto antenupcial nesses bens? Pode ter um pacto antenupcial, mesmo na comunhão parcial de bens, estipulando talvez aquele imóvel lá de trás, o que acontece com ele, tá bom? Então, pode ter pacto antenupcial, mesmo na comunhão parcial de bens. É obrigatório? Não, não é obrigatório você ter pacto antenupcial no comunhão parcial de bens. Não é obrigatório. Então, é muito difícil isso acontecer, muito difícil. Então, na separação total de bens, ele tem uma certa independência patrimonial. O que é meu, o que é teu, tá bom? O que é meu, o que é teu, e assim por diante. E por que isso? Porque para uma decisão, um entendimento majoritário que existe é que o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer com os filhos por igual. No que isso adianta? Isso, como eu disse para vocês, ele, na decisão majoritária, ele não é meiro, ele é considerado como se fosse um herdeiro qualquer e vai dividir entre os filhos, lembra dos dois filhos, vai concorrer com eles por igual, em 33% para cada um, tá bom? Então, uma certa independência patrimonial, beleza? Agora, tem pacto aqui? No separação total de bens, tem pacto? Separação total de bens? Separação total de bens tem pacto sim. É um regime que exige obrigatoriamente ter o pacto antenupcial. Agora, vamos passar lá para o que é a comunhão universal de bens. Comunhão universal. Vocês têm algum conhecido que casaram na comunhão universal de bens ou não? Ou você acha que é muito raro? Geralmente é muito raro, né? Eu vejo poucos, eu acho que eu faço poucos registros de casamento na comunhão universal de bens, bem poucos. Então, mas é um regime claro que existe, tá vigente. Eu acho que eu tenho um conhecido na roda de amigos ali, um conhecido que é casado na comunhão universal de bens. O que é a comunhão universal de bens? É tudo nosso. Como eu disse, eu vou trazer de uma forma simples. É tudo nosso. É tudo nosso. O que vai acontecer? Ela tem 50% dos bens aqui, tá bom? 50% dos bens, e aqui pro filho 1 e filho 2, tá bom? 50% da totalidade dos bens já é do cônjuge sobrevivente. Precisa de pacto? O que você me acha? O que você me diz? Precisa de pacto aqui? Precisa obrigatoriamente de pacto antenupcial para casar nesse regime de bens.
Precisa. Jonathan, e se não fizer o pacto, o que acontece? O que acontece se eu não fizer esse pacto? Se você não fizer o pacto, você não vai conseguir casar. Lá no registro civil ele vai exigir, viu? Precisa de escritura de pacto antenupcial. E daí você não tem, e tem que correr lá no cartório e realizar a escritura. Então, são regimes que obrigatoriamente precisam do pacto antenupcial. Aí vai lá, você pode me perguntar, precisa de advogado? Não. Eu digo que existem muitos atos do cartório, uma grande maioria que não precisa de advogado. Qual é a sua importância dentro de um ato realizado em cartório para seu cliente? A sua importância é a segurança jurídica a ele. Se ele quiser casar numa comunhão universal de bens, não é por causa do pacto ou seja lá qualquer coisa. É o que você vai explicar isso para ele. Olha, senhor João, todo o seu patrimônio vai englobar, a totalidade do patrimônio vai englobar 50% para ela caso haja o seu falecimento. Ou para ele, sua Maria, vai englobar 50% do seu patrimônio para o seu João caso haja seu falecimento. Então, é explicar ao casal o que é isso, o que vem a ser caso desejem constituir uma empresa, caso eles vão ter filhos, caso haja o divórcio, pode acontecer. Qual é o seu papel? Trazer segurança jurídica. Nada é para sempre. Ou vai acabar com a morte ou pode acabar com um divórcio entre o casal. Então, explicar toda essa questão ao casal para que eles fiquem claros, entendidos sobre essa matéria, para que depois não haja um arrependimento, tá bom? Então, comunhão parcial universal. Então, a separação obrigatória de bens, o que vai acontecer? Então, os bens se comunicam da constância do casamento. Primeiramente, nós vamos ressaltar aqui esta tão importante súmula do STF. Ó, tá falhando o canetão. A súmula 377. O que diz essa súmula? O que traz essa súmula? Que os bens adquiridos na constância do casamento é que se transmitem. Os bens adquiridos na constância do casamento. Então, é quase como se fosse o regime da comunhão universal de bens. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ela vai receber 50% na constância do casamento, na constância da união, ela vai receber 50% desses bens e os filhos 25 e 25. Lembre-se que eu estou fazendo um caso hipotético de dois filhos. O que vai acontecer com os bens particulares, Jonathan? O que acontece com esses bens particulares é apenas dos filhos. Ela não concorre com eles lá dos bens anteriores à união. Por que isso? Súmula 377 do STF vem trazer sobre este tema a você, tá bom? Agora, vamos lá para este regime de bens. O que é o regime da participação final dos aquestos? O que é isso? O regime, eu coloquei aqui, ó, mesma comunhão parcial. Só que esse regime, ele é um pouquinho complicado. Ele é um pouquinho difícil, talvez, do seu cliente interpretar ele. Ele tem que entender muito bem o que ele deseja. Como eu disse, você vai assessorá-lo ao regime de bens que ele está adquirindo, para depois, lá no divórcio ou no inventário, não ter dor de cabeça. Então, esse regime de bens exige uma parte contábil muito apurada, que é os bens que eles adquiriram na constância do casamento. Só que eu posso comprar a casa X e falar, esse bem não transmite. Posso comprar a casa X, esse bem transmite. A mulher pode comprar o carro X, esse bem não transmite. Não, esse transmite, e assim por diante. Então existe uma apuração contábil gigantesca em cima deste regime de bens para se apurar numa futura divisão, tá bom? Mas tratamos ele da comunhão
da mesma forma que tratamos a comunhão parcial de bens. Então você viu hoje todos esses regimes de bens de uma forma mais simples, mas de uma forma mais clara para você entender toda essa matéria. Por que é importante isso, Jonathan? Por que é importante eu entender do regime de bens para um inventário via extrajudicial? Porque, como eu disse no início desse vídeo, ele é a base para você entender lá na partilha com os herdeiros que vão receber essa herança. Que filhos vão receber? Se são os herdeiros de primeiro grau? Se são os colaterais? A gente nunca sabe. Então é importante você entender regime de bens para que possa realizar esse inventário da melhor forma possível, com mais clareza possível. E se você entender o regime de bens, é um dos pilares para você entender o inventário via extrajudicial. Ah, Jonathan, mas tem outras coisas pelo meio aí. Tem muita coisa ainda que acontece ali. Mas se você entender isso que eu expliquei hoje, já é uma grande coisa para você entender com mais profundidade ali na frente. Lembre-se, é um degrau de cada vez. Hoje te passei mais do que um degrau. Então, com isso, eu te auxilio a chegar mais rápido lá, com o objetivo de chegar nesses 21 dias de inventário, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando o que é cada coisa, o que vem a ser. Então, comunhão parcial de bens não precisa de pacto, que é o regime legal vigente hoje. Lembre-se da lei, por isso que consta lá anterior à lei tal, quando não precisa de pacto. Geralmente quando eu vou fazer um registro de imóveis, no registro de casamento, que é anterior à lei de 77, acho que é 77, que é anterior a essa lei, eu descrevo lá, anterior à lei tal. Por quê? Senão uma outra pessoa vai olhar, ele não averbou o pacto aqui, o que eu faço? Eu tenho que ir atrás desse pacto dessa pessoa, mas não tem pacto, porque é anterior à lei, tá bom? Então, hoje, a comunhão parcial de bens, não há exigência de pacto, tá bom? Comunhão universal, que bens que divide-se? Que bens que dividem na comunhão parcial de bens? Os bens que eles adquiriram na constância do casamento, tá bom? Comunhão universal de bens precisa de pacto e é tudo nosso. Eu usei essa frase, gosto de usar ela, tudo é nosso, tá bom? Separação de bens precisa de pacto, existe uma independência patrimonial aí, o que é meu, o que é teu, mas eu sou herdeira, eu sou herdeiro, tá bom? Participação final dos aquestos precisa de pacto, é uma comunhão híbrida, é uma mistura ali de comunhão, tá bom? Tem que ter uma parte contábil muito forte. Eu não recomendaria para meu cliente realmente fazer um casamento, se casar, ou a noiva se casar pelo regime da comunhão, participação final dos aquestos. Porque eles podem se perder quanto a este regime de bens. Porque, como eu disse, tem que estar a parte contábil afinadíssima para exercer, para casar nesse regime de bens. E o pacto, se lembra o que é? Pacto antinupcial. Contrato celebrado entre as partes antes do casamento. Porém, só tem validade mediante duas coisas que eu falei aqui já, são ser celebrado por escritura pública, tá bom? Não adianta fazer através de contratinho particular e levar no cartório para reconhecer firma, não, tem que ser escritura pública e celebrar o casamento. Mas e se eu esquecer de fazer o pacto? Existe essa possibilidade de eu aconselhar errado e esquecer de fazer o pacto? Se ele esquecer, lá no registro civil ele vai cobrar, isso é certeza. Porque o registro civil sabe que precisa do pacto, ele já vai colocar no checklist os documentos necessários, que é a escritura de pacto antinupcial. Então, faz o pacto antes do casamento, antes de celebrar o casamento, para não ter apuros nesse momento. Às vezes o cartório pode demorar, pode atrasar
para realizar essa escritura de pacto antinupcial para seus clientes que precisam celebrar esse matrimônio. Então, este é o regime de bens. Entenda isso, porque vai ser muito, muito, muito importante para o seu inventário em 21 dias. Lembre-se que aqui tratamos da advocacia extrajudicial 360. Então nós tentamos dar essa volta ao todo para chegar no ponto certo. Essa volta ao todo, você tem que pegar essas dicas e utilizar dia a dia no seu trabalho, com os seus clientes e tudo mais, tá bom? Esses desenhos que eu fiz hoje são alguns rabiscos, vamos contar assim que foram alguns rabiscos, para deixar mais claro para você entender o que vem a ser cada regime de bens de uma forma mais visual, tá bom? Então, esse é o objetivo de estudar o regime de bens para te auxiliar nesse inventário via extrajudicial, para você realizar esse tão sonhado inventário em 21 dias. Por que eu devo fazer dessa forma, Jonathan? Por que eu devo fazer dessa forma? Como eu disse, é um degrau de cada vez. Você não pode pular algumas fases em seu processo de conhecimento. Se você interpretar isso, se você pegar essa visão, se você pegar o feeling disso, você vai chegar muito mais rápido lá. Então, eu conto com a sua colaboração para você entender todo esse emaranhado que você está vivendo na sua advocacia, se perdendo em alguns fatos e não está realizando de forma correta alguns atos. Então, se você realizar passo a passo disso, vai ficar mais claro, tá bom? São fases, e tem que passar por essa fase. Em um jogo de videogame você não pula fases, você tem que passar fases para você atingir a outra. Então isso são fases, e claro, de uma forma mais clara, uma forma mais prática de você entender todo esse conjunto de coisas, tá bom? Então eu me despeço, espero que esse conteúdo esteja agregando muito ao seu conhecimento e ao seu desenvolvimento para trabalhar com o extrajudicial, ao seu desenvolvimento e coragem para atuar nessa área que às vezes é indesejada por muitos advogados, mas você não está aqui para aproveitar este conteúdo que é muito valioso para a sua carreira. Então, se você curtiu esse vídeo, dê o sinal de joinha, clica ali e se inscreva nesse canal, compartilha com os amigos, comenta que aqui tem muito conteúdo para nós desbravarmos juntos a esfera do extrajudicial. Um abraço e até a próxima.